As testemunhas de Jeová afirmam que possuem a tradução correta da Bíblia e que Deus as escolheu para traduzir as Escrituras e que a sua tradução é a tradução perfeita. Mas se isso é assim, por que trocaram a capa da Bíblia? Por que trocaram as coisas se a primeira era tida como incorrigível? Você acha mesmo que só trocaram a capa por motivo de estética? Quer saber o segredo obscuro por trás da mudança da capa preta para cinza? Então venham comigo porque é o que vamos ver agora. As testemunhas de Jeová possuem a sua própria versão da Bíblia Sagrada, que é a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, produzida pela Watchtower Bible and Thread Society of Pennsylvania, que é Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. É uma entidade sem fins lucrativos formada em 1884 sob as leis do estado de Pensilvânia, Estados Unidos da América, responsável pela produção e publicação desta tradução. A princípio, esta tradução tinha uma capa preta, que foi revisada em 1966, que mudou recentemente para uma capa de cor cinzenta ou cinza, como dizem os brasileiros. O que causou esta mudança de capas, segundo o seu site oficial, era que as antigas capas pretas eram de pouca duração e, por consequentemente, acabavam por se estragar mais rápido. E depois de algumas reuniões do que fazer acerca das capas, decidiram mudar para a nova, que seria a cinza, que teria uma capa mais resistente. A primeira Bíblia cinza ficou pronta em 15 de agosto, mas essa mudança tem um motivo obscuro por trás. Não era só porque o cinzento fica melhor, ou para que a capa durasse mais tempo. O que aconteceu realmente foi que na capa preta tinha as chamadas colchetes, que são palavras colocadas entre parênteses retos, que adicionam palavras que eles acham que poderia ajudar o leitor. Ou seja, são palavras acrescentadas na Bíblia para poder ajudar, segundo eles, quem está a ler e não entende corretamente. Isso podemos ver nas partes finais da tradução do Novo Mundo, onde eles mesmos dão essa explicação. Ou seja, eles aumentam palavras na Bíblia para explicar melhor alguma coisa que alguém poderia ter entendido mal, segundo eles, ou para situar a pessoa na leitura. Como podemos ver nas imagens referentes à própria tradução do Novo Mundo, na página 1548, logo depois do livro de Apocalipse ou Revelações, como está escrito na sua tradução, abre aspas, os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Colchetes duplos sugerem a existência de interpolações no texto original. Acabamos de ler na própria tradução das Testemunhas de Jeová, onde eles admitem que os colchetes ou os parênteses retos são adicionados por eles mesmos para dar sentido à frase segundo eles. Numa outra linguagem, a Bíblia não é suficiente, temos que colocar nossas próprias palavras para facilitar os outros. Mas até neste momento, ainda estamos falando da capa preta. Apesar da Bíblia dizer que não se pode adicionar nem retirar nada da Bíblia, como podemos ver em Apocalipse, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Essa tradução comete esses dois crimes, pois temos versículos que foram retirados da Bíblia, como tem palavras adicionadas, como eles mesmos disseram sobre os colchetes. Vamos tomar então alguns exemplos de versículos que adicionaram colchetes. E Deus passou a abençoar o sétimo dia e a fazê-lo sagrado, porque nele tem repousado toda a sua obra que Deus criara, com o objetivo de a fazer. Nesta passagem, eles colocam a letra A entre colchetes para dar sentido na frase. Até aqui pode parecer inofensivo, mas veja agora outro exemplo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Agora veja na Bíblia original. No princípio era o verbo, ou palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Viu a diferença? A Bíblia diz que a palavra era Deus, e a palavra é Jesus. Então aqui a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Mas como eles não acreditam nisso, mudaram de uma maneira a tentar minimizar Jesus. Porque tomemos a passagem. Se eu disser que no princípio era o verbo, já temos um personagem, que é o verbo, e o verbo estava com Deus. Ok, até aqui são dois personagens, o verbo e Deus. Mas depois a Bíblia revela que o próprio verbo era o próprio Deus, completando dizendo, e o verbo era Deus. Logo, não são duas personagens, mas uma personagem que mudou de forma. Agora, se formos para a tradução do Novo Mundo, estará assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus,
e a palavra era um Deus. Aqui o objetivo deles perde todo o sentido, porque segundo eles mesmos, os colchetes são para dar sentido ou complementar a frase. Mas uma coisa é dizer que a própria palavra é o Deus, e outra é dizer que temos o Deus e temos a palavra que era um outro Deus. Usando o artigo indefinido um, muda totalmente o sentido. O artigo definido o demonstra algo que é único, mas o artigo indefinido mostra que pode ser qualquer coisa ou qualquer um, e esse era o seu objetivo. Outro exemplo, e temos o livro de Filipenses. Por esta mesma razão, também Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Eles aqui adicionaram a palavra outro, porque eles sabiam que, como está escrito no original, que Jesus tem um nome acima de todo nome, dá a entender que se Jesus não é Jeová, então o nome de Jesus estaria acima do nome de Jeová. Daí a mudança. E isso fez com que eles recebessem muito boicote e fossem censurados de várias formas. Pois, como já vimos, a Bíblia proíbe de aumentar quaisquer palavras. E eles tinham aumentado. Pouco importa o porquê disso. Agora, devido às constantes censuras sofridas, eles decidem trocar de Bíblia. Mas o que tem nessa capa de diferente, além da cor e da durabilidade? Eles cometeram o pior crime possível. Eles removeram os colchetes. Pode parecer bom, visto que os colchetes eram adições deles próprios, mas eles removeram os colchetes, mas não as palavras adicionadas. Ou seja, onde estava escrito que a palavra era um Deus, ficou a palavra um, sem colchetes. Ou seja, eles antes admitiram que no original não estava assim e colocaram os colchetes, dizendo que eles próprios adicionaram as palavras. Mas agora, retirando os colchetes, dá a entender na pessoa que está a ler. E na tradução original, sempre esteve escrito daquela maneira que eles tinham adicionado os colchetes. Agora eles já não dizem que é adição do tradutor. Agora eles podem afirmar que faz parte do cânon original. E esse plano maquiavélico foi colocado em prática produzindo e distribuindo esta Bíblia. Concluindo, na capa preta, eles adicionaram palavras, sim, mas admitiram que adicionaram. Agora, como receberam muitas críticas e para enganar a muita gente e para que os seus seguidores não se questionem depois, eles na capa cinza também adicionaram sim, mas agora afirmam ser o correto, que sempre esteve escrito daquela maneira. Então, foi esse o motivo que levou as Testemunhas de Jeová a trocarem a sua capa. Se você tiver uma Bíblia dessas, não deite, não queime, guarde ela por causa do temor do Senhor. Mas saiba que ela foi adulterada a nível diabólico. Então, saiba que Jesus é Deus e o seu nome nunca será ofuscado por tradução alguma. Que Deus te abençoe.